Tá vendo? Hoje, 30 anos depois de 1992, nós tivemos uma conversa muito importante sobre segurança no Brasil. E nós resolvemos reeditar essa mesma conversa na mesma posição, os dois praticamente iguais aqui, 30 anos depois, quase que não mudamos, mas para a gente entender o que aconteceu nesse período. E naquela ocasião, nós falamos sobre os riscos na ausência de segurança patrimonial. Então, Lars, muitas empresas continuam sofrendo assaltos e ações precisas nesse preceito de segurança. O que mudou e o que nós devemos fazer? Mudou. Naquela época, o enfoque era sequestro, assalto a indústrias. Aí a gente colocava um vigilante, o 2, com 38, Verdade. ele evitava o assalto. Hoje vem 30 bandidos Com alta maquinária. né? Com armas de repetição, etc., que não adianta querer enfrentar. Mas os assaltos à empresa eu acho que diminuíram. O enfoque agora são assaltos a bancos. Estamos vendo muito assalto de rua para furtar computadores, celulares. Né? Então o perfil do crime mudou. Verdade, verdade. Mudou. E, por exemplo, ainda hoje existem empresas que não têm necessariamente um programa de segurança patrimonial. Tem lá um cidadão na portaria da empresa ou da indústria que se predispõe a fazer isso. Continuam os grandes riscos nesse perfil. Continuam, quer dizer, nós não temos uma proteção pública. Verdade. Da nossa sociedade. Então, o perfil dos crimes vai mudando, e eu acredito que a maioria dos administradores de segurança não evoluíram muito. Alguns evoluíram, mas a maioria não evoluiu e perdeu status, inclusive. É verdade, é verdade. Antigamente eram importantes, se reportavam à presidência, hoje já não se reportam mais à presidência, ficam debaixo da escada, ficam no porão. É uma área de apoio e não de estratégia, né? Não estão mais com tanto prestígio. É verdade. E hoje, na sua visão de um processo evoluído, quais são os pontos vulneráveis da segurança? Os principais pontos. Tem vulnerabilidade geral. Geral, né? Geral. De processo, de treinamento, de sistema, de tudo. Vontade própria, não é? Não vejo que houve grande evolução. Nós falávamos naquele período na sinergia, na sincronia de homens, mais tecnologia, mais equipamentos. Obviamente a tecnologia mudou. Isso melhorou muito. Melhorou. A tecnologia evoluiu bastante. A parte dos homens, não. E eu diria que hoje é fundamental o treinamento, que também não evoluiu. Não está se dando, quer dizer, os custos de preparação são os mesmos e dentro das empresas a parte de treinamento não evoluiu muito, não. Nós discutimos naquela última conversa, né, justamente que peso tem o treinamento dos vigilantes. E a gente sabe que hoje é basicamente o maior peso, né? Eu te diria mais, Paulo. Eu te diria que hoje eu não preciso tanto do vigilante. Eu poderia, com vantagem, utilizar porteiros bem treinados e com treinamento contínuo.
Hoje eu não enfrento a bala os bandidos, eu fico em desvantagem. É verdade. Então, aquela figura militar do vigilante não é mais tão válida. Seria mais válido por meios eletrônicos eu identificar os bandidos, né? Tentar prevenir, tentar através de sistemas de comunicação poder pedir uma assistência ao poder público. Assim como então foi... eu não preciso tanto do vigilante, eu precisaria mais de um porteiro bem treinado. E a né? inteligência, né? Assim como no evento da Odin, né? Nós tivemos lá uma dinâmica e palestras falando sobre a inteligência da segurança, não das pessoas, mas a inteligência que é a metodologia, os recursos pelos quais você consegue cruzar e cercar todas essas variáveis dos meliantes e dos caras que fariam esse tipo de ação, né? Naquela época, 30 anos atrás, nós estávamos começando a falar sobre análise de risco. E foi desenvolvido análise de risco. Fiz curso nos Estados Unidos na época, outros consultores fizeram os cursos. Existem pacotes de análise de risco, mas não evoluíram muito também. Não, né? Não. Porque ainda está muito sistemático perto das alternativas que foram criadas, né? Continua faltando inteligência. Continua. Existem fórmulas de pontuação do risco, mas não existem os dados para você colocar nas fórmulas. Tá bom. Em 1992, você fez, as suas palavras foram: o mercado de prestação de serviços ainda está engatinhando. Houve uma evolução ou ainda falta muita coisa? Nós passamos algumas fases. A prestação de serviços era para o usuário. Então, prestávamos serviço para o gerente de manutenção, para o gerente de recursos humanos. Isso mudou. Hoje é o departamento de compras que compra a prestação de serviço. Agora, como o serviço é um negócio intangível, os departamentos de compras não estão preparados para comprar serviço. Então eles compram preço. Isso. E não discutem muito os diferenciais. Os diferenciais. É complicado isso. Então é muito complicado. Na verdade, e o Brasil continua bastante improdutivo. Né? Fazer cotação de serviço é muito superficial. Você não tem base de comparação desse, justamente que não é tangível, como você falou. Não evoluiu. Novamente, não evoluímos. Não evoluímos no Brasil, né? Estamos atrasados. E você falava também sobre sistemas humanos, sistemas eletrônicos e alarme patrulha. O que mais foi agregado nesse processo todo? Os drones, por exemplo, é uma novidade, né? O drone ele faz um papel de ronda, ele faz uma série de... Poderia até fazer o papel de patrulha, né? Que tem uma série de regras, não dá para voar assim... Em qualquer lugar, Em qualquer lugar, mas, por exemplo, em grandes condomínios e tal, o drone é fundamental. Inclusive, né? Patrulhamento à noite até já patrulhamento de perímetros e tal, né? Então, isso é uma boa. E a eletrônica evoluiu muito, né? Hoje, utilizamos radares em vez de fio que dá choque. Sim, né? sim. Então, sensores, usa-se radares e tal. Tem uma série de tecnologias eletrônicas que são bastante eficazes, né? Então, e para a gente analisar o seguinte, para nós concluirmos aquele ciclo que nós conversamos, como hoje os empresários podem avaliar a melhor contratação, uma empresa que lhe dê segurança propriamente dita? Quais são os requisitos básicos para essa avaliação? Porque só fazer cotação de preço, eu considero basicamente, eu sei que você concorda, um erro crasso.
né? Mas a questão é, o que ele deve olhar, quais são as análises para que ele possa ter a convicção de que aquela contratação que está sendo feita ele irá proteger os seus ativos, o seu patrimônio, não só físico, mas o patrimônio humano que está dentro da companhia. Não é só isso também. Quer dizer, nós não definimos, a segurança está restrita a isso que você está falando. Segurança patrimonial e das pessoas, né? Mas existe a marca, o produto, o respaldo, né? As informações. Hoje é uma coisa muito importante, né? Nós ficamos discutindo as urnas aí na eleição. Veja, um programa feito por humanos pode ser fraudado por humanos. É verdade. Né? Então existem. Agora, essa parte é uma parte de segurança que está separada da segurança, digamos, patrimonial, né? O pessoal de TI tem sua própria segurança e isso está evoluído, né? Então temos evoluções diferentes, né? Mas até a quebra das tecnologias, né, com invasões hoje, com sequestros remotos, isso é um problema sério, né? Agora, respondendo a sua pergunta... Quais são os requisitos? Temos que evoluir gerencialmente. Para fazer avaliações melhores. Né? Então, continua com a bandeirinha, nível de gerência. Né? Nível de gerência. Sem dúvida. Treinamento, sistemas de treinamento contínuos. É isso, porque na verdade a tecnologia é um recurso para o ser humano, não é? Sim. Então, nós precisamos treinar melhor os gerentes, usar melhor. Treinar, formar e usar adequadamente esse recurso, porque continua dependendo das pessoas, né? Sim. Mas nós não evoluímos muito. Aqui no Brasil não somos bons usuários de tecnologia. É verdade. Né? Nós adoramos colocar pessoas. Né? Mas na verdade, talvez seja uma ênfase muito importante valorizar um pouco mais as questões de segurança em todos os aspectos, não só patrimoniais, porque isso colabora com o teu modo de vida, não só nas empresas, mas também no dia a dia, né? Sem dúvida. Isso é importante. Sem dúvida. Muito bem. E para finalizarmos, e a Odin? O que nós podemos dizer a respeito dessa inovação de propósitos da Odin? A Odin tem propósitos muito bons, muito modernos, mas o mercado não está pronto para isso. Então estamos caindo um pouco no comum que o mercado quer comprar. Ele não enxerga a grande importância, por exemplo, da informação. Não temos informações suficientes, né? Mas a Odin está preparada. Se alguém precisar realmente de segurança, nós temos condições de fornecer isso. Vamos começar a mostrar para as pessoas que, na verdade, segurança não é apenas um item de contratação, mas tem muita coisa envolvida, tem uma profundidade muito grande e, na verdade, depois que as ocorrências acontecem, aí que as pessoas vão se preocupar. Então a gente tem de levantar. Continua a vida inteira. É assim, né? A vida inteira. Então, o que nós vamos fazer, eu acho que é importante, é justamente mostrar que todo esse compêndio, todos esses diferenciais levam a um pacote diferente, é um pacote que cerca uma série de necessidades. E isso não custa tanto mais ou não custa mais. É justamente uma questão de avaliar e pedir para a Odin fazer uma análise de riscos da sua companhia. A Odin se dispõe a ir em qualquer empreendimento e tentar conversar, dialogar sobre
esses aspectos todos, né? Eu acho que o primeiro passo mais importante é justamente fazer essa análise para verificar o nível de riscos existentes e mensurar isso, que às vezes a gente que está dentro pode não ver, pode não perceber. E aí você vê, a maioria das empresas já vem Com um pacote pronto, com plano pronto, e diz, olha, isso aqui que eu quero. Isso aí. Não se dispõe a conversar. Isso. Né? E esse é o modelo. Quando essas análises seriam muito importantes, esses diálogos. Claro, são fundamentais, porque nem sempre a gente consegue, no nosso núcleo, enxergar o que mais circunda e quais são os outros problemas, né? Alguém está aí. Que bom, graças a Deus. A conversar. E o grupo com mais um quarto de século, que é isso que é importante, olha só. Estamos aí há 30 anos falando quase a mesma coisa. Tá bom, muito bem. Então, Lars, é um prazer imenso exatamente de 1992 a 2022 nós reciclarmos todos esses conceitos para que a gente possa entender qual foi a evolução que teve, né? A minha barba era ruiva. Ah, tá bom, a minha também era castanho claro, então nós pegamos uma visão, um pouco mais de experiência da vida, continuamos com essa sinergia, com essa amizade que eu acho que está acima de qualquer coisa, mas acima de tudo preocupados com o setor, não é verdade? Sim. Então, até algumas décadas mais para frente a gente vai rever tudo isso. Mais 20, vai. 20 anos, isso, tá bom, né? E sempre é muito bom estarmos juntos, esse grande amigo e um profissional que faz parte da história da segurança no Brasil, dos conceitos de serviços, e é um ícone que a gente tem de reverenciar. Um grande abraço a todos e muito obrigado. É isso aí.